E a Record então teve acesso hoje com exclusividade ao interrogatório de Guilherme Longo. Ele falou por cerca de 3 horas no último sábado no Fórum de Ribeirão. Guilherme, padrasto do menino Joaquim Ponte Barques, foi condenado a 40 anos de prisão pela morte do enteado. Nós preparamos então essa reportagem especial e exclusiva com vários trechos do depoimento dele. Você vai acompanhar aqui na Record TV a partir de agora e aí eu quero que você escreva no nosso WhatsApp o que você achou da postura de Guilherme, se ele foi frio, se ele foi tranquilo, se realmente convenceu ali, né, em todo esse depoimento que ele deu. Põe no ar, vai lá. O interrogatório tem 3 horas de duração. Aconteceu no 5º dia do julgamento. Guilherme Longo está sentado em uma cadeira de frente para o juiz. Atrás deles e dos lados estão os policiais penais que fazem a segurança do réu. Em uma das primeiras fileiras do plenário, os pais de Guilherme. E do outro lado, Arthur, pai de Joaquim, acompanhado de uma mulher. Guilherme usa camisa social e parece bem tranquilo. Ele começa sendo interrogado pelo juiz. O senhor está sendo processado porque, segundo o Ministério Público, no dia 5 de novembro de 2013, lá na rua Brigadeiro Tobias de Aguiar, 274, no bairro Jardim Independência, o senhor injetou uma quantidade excessiva de insulina no Joaquim Ponte Marques, criança com 3 anos de idade à época, levando à morte. O juiz questiona Guilherme a respeito de uma pesquisa sobre insulina que ele teria feito no final de semana que antecedeu o desaparecimento de Joaquim. O senhor estava com o celular lá, inclusive ela viu o senhor fazendo pesquisas nesse final de semana que antecedeu o desaparecimento do Joaquim, fazendo pesquisas no celular a respeito de insulina. Ela disse que Primeiro, o senhor estava com o celular lá em São Joaquim ou não? Segundo, o senhor fez essas pesquisas? Esse celular que ela disse que eu estava era meu? Ela falou que era do senhor. Eu passei meu celular na biqueira, então eu lembro que eu ter passado o celular, eu tive problema, né, eu lembro de ter passado, eu não sei que celular eu levei para São Joaquim da Barra. Mas eu fazia pesquisa sim, com certeza, eu fazia pesquisa o tempo todo, inclusive sempre que algo me interessa eu faço muito pesquisa. E a doença do Joaquim era algo que nos interessava. Eu fiz não só no celular, fiz no computador também. Em seguida, Guilherme fala sobre a manhã do desaparecimento do menino. Eu vou até ali mais ou menos, olho com ela também, não vejo nada ali no quintal. E aí eu não sei exatamente o procedimento, porque o que ela faz, porque o que eu faço é ir pro telefone. Eu ligo para algumas pessoas, ligo para a polícia, ligo pro meu pai, né? Eu ligo o Gustavo. Eu não lembro se foi o Gustavo que eu liguei, mas eu liguei para mais alguma pessoa. Então eu ligo para as pessoas ali próximas pedindo ajuda, né? E falando o que está acontecendo. O juiz pergunta se Guilherme usava o medicamento de Joaquim. O senhor fez uso da insulina que era destinada ao Joaquim? Fiz. Quantas vezes? Quanto tempo antes do desaparecimento dele? Algumas vezes nessa fase crítica em que eu já estava usando todo dia, né? Tá. Quanto tempo antes deste fato? Do desaparecimento? Quanto tempo antes? Eu não sei. Sabe? Alguns dias antes, pô. Alguns dias antes. Foi uma vez só ou mais de uma? Não, algumas vezes. Porque funcionou, né? Deu resultado. Então aí eu usei outras vezes. Guilherme comenta que usava a insulina com frequência porque sentia que cortava o efeito da droga. O juiz questiona o padrasto de Joaquim sobre a participação dele na reconstituição do crime. O senhor participou da reconstituição do fato? Participei. O senhor apresentou para a autoridade naquela ocasião, juntamente com o seu advogado, a versão do senhor? Apresentei pro profissional que estava aqui, né? Hoje. Isso, o delegado, o perito, as autoridades que lá estavam. Sim. Guilherme explica a reação que teve ao receber a notícia de que um corpo tinha sido encontrado com características de Joaquim. Encontramos o Joaquim, né? Encontramos o Joaquim não, ela fala que encontrou o corpo de Joaquim, alguma coisa. Eu falo, maravilha, então eu vou ligar, vou falar com o meu advogado, porque assim, eu queria expulsar ela dali de todo custo, né? Porque eu não aguentava mais essa movimentação de repórter. Tá, mas por que a resposta, eu vou falar com o meu advogado? Ela tá falando que encontrou o corpo. Sim, então... Por que o meu advogado? Porque ele é o meu advogado, por que eu
A situação não estava boa pro meu lado. A polícia, claramente, depois dos trabalhos mal feitos da polícia militar, da polícia civil, e eu acho que um problema de técnica, no caso do Canil, tudo se voltou contra mim. A narrativa da acusação, da polícia, claramente me colocava como autor do crime. Guilherme também comenta a relação dele com Natália e de Joaquim com o pai dele, Arthur, após a descoberta da doença. Após a constatação da doença do Joaquim, o senhor Arthur passou a ter um contato maior, inclusive diário, repetidamente, às vezes no dia, com a dona Natália e com o Joaquim? O Arthur? Sim. Passou, repetidas vezes, eu não sei, mas ele passou até um comportamento. Diariamente e até mais de uma vez por dia. É possível. Diariamente ele estava ali perto, porque... Bom, eu não lembro de diariamente, não. Eu lembro com mais frequência. Contato por telefone. Ah, sim, com certeza. Mas isso daí, o contato com ela já era sempre. Porque nos intervalos que ele não visitava o Joaquim presencialmente, ele ligava lá. O Arthur, como foi tentado de dizer aqui para os advogados dele, ele era um pai dedicado, sim. Ele, pelo que eu entendi, ele era um pai dedicado, um pai que, nas medidas do possível, estava ali com o filho, fazendo o que ele podia. Então, quando ele não estava lá presencialmente, ele estava conectado na internet. E aí, para isso, ele falava com a Natália. Às vezes eu estava em casa, às vezes eu não estava. Então, ele falava todo dia com ela. A minha pergunta é se esses contatos se intensificaram. Sempre ocorreram, evidentemente, mas se em razão da doença eles se tornaram mais intensos. Eu acho que sim, porque tiveram que ter um contato mais próximo ali para controlar a situação. Realmente não era fácil, alimentação, era uma situação bem complicada, eu via. O padrasto do menino afirma que incentivava o contato de Joaquim com o pai. Isso passou a incomodar o senhor? De forma alguma. Na verdade, eu fui pivô dessa aproximação, eu incentivei essa aproximação e posso relatar aqui pro senhor. Guilherme relembra uma noite que Natália pediu para que ele ficasse com o enteado no hospital. A Natália pede para mim se eu posso ficar com ele. Eu digo que posso, passar a noite com o Joaquim. E passo a noite, a Natália vai para casa descansar um pouco melhor. Ela falou aqui hoje que não podia passar a noite lá. Não podia passar a noite aonde? No hospital. Na UTI não, mas no quarto sim, óbvio. Ah, depois da UTI. Claro, eu fico no quarto. Então eu passava a noite no quarto com ele, revezando. Numa dessas noites eu registrei essa noite. Foi uma noite muito divertida, ele já estava melhorando, já estava bem. Então foi uma noite divertida, a gente cantou, dançou, fez uma bagunça dentro do quarto, fiquei com medo até de tomar uma bronca ali no hospital. Registrei isso, infelizmente meu advogado disse que já não pode passar mais esse vídeo, porque passou o prazo, mas tenho isso registrado, porque meu pai, durante esse período, deixou o tablet com ele lá, porque tinha joguinhos e tal, então foi registrado. O juiz pede para que Guilherme volte a contar sobre a noite do desaparecimento de Joaquim. E o padrasto assume ter se equivocado na época quanto à descrição do pijama que Joaquim usava. Qual foi a dinâmica daquela noite? Bom, eu não lembro exatamente os primeiros movimentos, tá? Mas eu lembro de algo assim, de a gente tá no quarto, então a gente já tava algum tempo lá na casa, né? A gente tá no quarto, é hora de banho, a Natália toma banho, se eu bem me lembro, eu tomo banho com o Joaquim. Aí ela tá no quarto, a gente sai, eu enxugo ele, aí ela vai pôr o pijama nele, ela me manda no quarto para pegar o pijama. Nesse momento, eu não lembrava para dizer isso para a polícia e acabei dizendo até a parte da peça errada. Mas ele reclama do calor. E eu lembro que uma das partes do pijama ele não põe, então eu só trago uma. Eu vou lá, pego o pijama, ele fala que tá com calor e eu não lembrava se era a parte de cima, a parte de baixo. Na verdade, hoje em dia também eu não lembro, para falar agora pro senhor, eu não sei qual parte que é. Mas eu falei a parte errada no dia do depoimento lá e acabei levantando suspeita, né? Mas então, aí a gente dá banho. O senhor disse lá no primeiro depoimento do senhor, 5 de novembro, na presença do Dr. Celso Correia, advogado do senhor, o senhor colocou uma calça de pijamas. E a calça não está com ele quando ele é encontrado, e sim a parte de cima, correto? Ele deixou sem camisa. E na verdade é o inverso, né? Não, é o que eu estou falando para você, eu falei isso, por quê? Porque quando eu falo que eu coloco... Não,
não estou dizendo desse dia, tá? Eu estou dizendo no dia que a polícia militar vai lá em casa e pergunta o que aconteceu. E eu estou relatando esse dia para eles. E eu digo que eu ponho o pijaminha de bichinho que ele tinha pedido. Eu lembro que ele pediu isso, só que eu não lembro que parte que era. Quando a polícia vai no quarto, ela percebe que tem uma parte desse pijama lá. E ela fala assim, pô, mas você disse que pôs o pijama e o pijama tá aqui? Nesse momento, eles pedem para nós arrumarmos nossas coisas, que eu tá entrando e nos conduz me conduz a diga. Eu não lembro se a Natália vai junto também, mas foi nesse exato momento em que eu erro a parte do pijama que eu coloco. Isso aí, foi lá na casa. Isso, mas depois o senhor foi na polícia e o senhor falou certo ou o senhor errou de novo? Eu não lembro, porque agora eu não lembro mais. Na polícia o senhor falou o que eu acabei de dizer pro senhor. Então, mas eu não lembro como ele foi encontrado, não lembro. Certo. Então, enfim, aí a gente toma banho, põe esse pijaminha nele. A Natália vai dormir, o Vitor Hugo, eu acredito que já estava dormindo. E nesse período, a hora que eu vou levar o Joaquim para cama, ele pede para tomar leite. Eu lembro bem disso. Ele pede para mamar. Eu falo, então tá bom. Eu pego, vou na cozinha, preparo o leite, faço o leite dele, chego... a gente tá deitado, lembrei, a gente tá deitado na cama. A gente deita na cama primeiro, o Joaquim tá deitado com a gente, ele dorme com a gente... Deita pra dormir conosco, na cama do casal. Aí eu vou levar ele pra cama. Quando eu vou levar ele pra cama, ele pede o leite. Aí eu faço o leite, levo pra ele, volto pra cama. Existe um alerta ali, porque eu sei que ele tá mamando. E ele fica mamando de lado na cama. E quando ele acaba de tomar o leite, ou quando ele dorme, às vezes ele dormia tomando sem terminar a mamadeira, ele solta a mamadeira rola. E eu ouvi esse barulho, tá? Quando eu ouço esse barulho, acabou, né, o leite. Aí eu vou lá, pego a mamadeira eu faço isso na cama. Só que eu tô com vontade de usar droga aquela noite. Antes disso, só desculpe interrompê-lo para o senhor prosseguir. O senhor e a dona Natália aplicaram insulina nele? Eu não lembro. Não. Lembrei sim, teve um procedimento de aplicação de insulina. Fizeram a medição? Foi a Natália que aplicou. Eu tava junto, mas com certeza ela deve ter feito, porque eu não fazia o procedimento equivocado. Sabe, estava normal? Não, eu ouvi aqui os depoimentos, mas não lembro, eu não posso afirmar, eu só ouvi dos depoimentos aqui. O que o senhor acha então que aconteceu? Eu sei o que não aconteceu. Eu não peguei o Joaquim e não saí com ele de casa. Certo. Eu confio piamente na Natália. O que sobra de alternativa? Alguém pegou ele.